Boa noite, professora. Hoje eu irei apresentar para a senhora um artigo realizado pelos autores Jonas Ferreira, Moacir Pontes Júnior, Paulo Rogério da Silva Nunes. O título do artigo é Musculação na Terceira Idade, em busca da autonomia nas atividades diárias. Hoje nós, como profissionais de educação física, estamos encontrando cada vez mais idosos na academia. Eles frequentam essa academia em busca de melhoria nas capacidades físicas para ajudar na melhora da qualidade de vida, certo? Porque ao chegar na terceira idade, há diversas alterações no organismo. Essas alterações apresentam perda de massa óssea, massa magra, aumento no tecido adiposo, alterações no sistema cardiorrespiratório, perca de força, perca de flexibilidade, de agilidade, alterações hormonais e neurais. Para que esse processo ocorra de maneira mais lenta, estudos apontam que a prática de musculação ajuda a prevenir essas alterações. Porém, precisamos tomar cuidado na hora de prescrever esses exercícios a eles. Por isso, buscamos por aparelhos que forneçam estabilidade, evitar exercícios em pés para idosos iniciantes e na hora de prescrever um treinamento, trabalhar os primeiros exercícios com os grupamentos grandes, por exemplo, costa, peito ou quadríceps, para que esse exercício seja realizado de início, no momento que tem mais energia, certo? Os treinos aeróbicos devem ser trabalhados de 2 a 3 vezes por semana, de 5 a 60 minutos, intercalado com treinamento de força. Os treinamentos anaeróbicos, que é os de força, devem ser trabalhados de 2 a 3 séries a cada grupo muscular, com a variável de 8 a 12 repetições. O movimento deve ser lento, para prevenir dano na articulação. A fase concêntrica o movimento deve ser lento, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, certo? O segundo estudo também indica que na fase concêntrica o movimento deve demorar de 2 a 3 segundos e na fase excêntrica de 4 a 6 segundos. O intervalo entre essas séries são de 2 a 3 minutos para melhor recuperação, porque conforme a idade aumenta, a recuperação diminui, correto? Idosos com hipertensão. Para prescrever o treinamento para hipertensão, devemos saber qual medicamento que eles utilizam, porque dependendo do medicamento, o treinamento vai ser diferente. Porque cada medicamento age de maneira diferente no corpo, por isso o treinamento é diferente. O treinamento desses pacientes deve ter séries aeróbicas visando desenvolver resistência muscular. Não podemos utilizar isometria. Isometria o que seria? Metade da concêntrica e fica segurando. Por que não usar a isométrica? Porque na isométrica, no treino isométrico, ele cancela ele comprime a circulação sanguínea. E com a circulação sanguínea interrompida, aumenta a pressão arterial. E sujeitos com hipertensão já têm a pressão arterial alta, então não devemos aumentar mais ainda, certo? A intensidade das atividades aeróbicas para esses sujeitos são de 50% a 60%, podendo aumentar gradativamente até 85%. Idosos com diabético. São recomendadas atividades físicas de 5 a 7 vezes por semana, com a duração de 20 a 30 minutos para insulinos dependentes. Insulinos dependentes é o que? Pessoas que dependem da aplicação de insulina. E de 40 a 60 minutos para não insulinos. São pessoas que tomam medicamento em vez da insulina em si,
certo? O treinamento deve ser prescrito entre 1 a 3 séries, variando de 8 a 12 repetições por série. O intervalo deve ser respeitado para que não ocorra o estresse metabólico. Então devemos esperar de 2 a 3 minutos de intervalo. Estresse metabólico, que seria? É quando o seu corpo está fadigado ainda, não se recuperou e você volta a dar estímulo para ele. Esse é o estresse metabólico. Idosos obesos. A musculação é indicada por volta de 3 a 4 dias por semana, com exercícios aeróbicos intercalado com exercícios de musculação. Um intervalo mais para idosos obesos, o intervalo é mais curto, entre 30 e 60 segundos, com uma sobrecarga de 75 a 85% de um RM. Isso é para aumentar um pouco a frequência cardíaca e aumentar o gasto calórico. Porém, também precisamos saber se essa pessoa é só obesa ou tem hipertensão também. Se tiver hipertensão, não podemos prescrever esse método de treino, correto? Os exercícios aeróbicos devem chegar em torno de 60 a 80% da frequência cardíaca máxima. Para um resultado mais expressivo do treinamento, é aconselhado seguir um plano de dieta hipocalórica para a perca de gordura. Idosos com artrite reumatoide. Recomenda-se exercício de 2 a 3 vezes por semana, trabalhando com intensidade de 70% de uma repetição máxima, com no máximo 10 repetições, para não causar muito estresse nessa articulação. O método de treinamento mais utilizado já é o isométrico, correto? Porque não gera tanto atrito na cápsula articular, que é onde é o problema da artrite, correto? Então devemos trabalhar com movimentos mais curtos, adaptados para não gerar dor e nem aumentar a lesão naquele local. O que seria aumentar a lesão? Trazer um processo inflamatório por muita amplitude. Isso causa inchaço, vermelhidão, e outros sintomas. O que podemos concluir? Podemos concluir que a musculação traz diversos benefícios aos idosos, saudáveis e não saudáveis, com essas patologias como artrite, obesidade, hipertensão, diabetes, certo? Pois gera aumentos na capacidade física e metabólica. Mas para prescrever, devemos tomar muito cuidado, fazer uma avaliação postural, antropométrica, né, que seria uma avaliação para saber quais doenças ele tem, qual doença ele pode ter, para poder prescrever um exercício que vai melhorar a saúde dele e não piorar. Porque dependendo do exercício, a gente pode agravar e ter um quadro de reversibilidade que jamais vai poder voltar ao normal, aquele idoso. Porque uma pessoa idosa não tem um processo metabólico de recuperação tão boa igual de um jovem, certo? Então a conclusão final é: a musculação, o exercício resistido é de grande valia aos idosos, melhorando a capacidade física e a capacidade de melhoria na atividade diária, certo? Porém, devemos tomar muito cuidado na hora de prescrever esse exercício a eles, para não causar uma piora, correto? Um abraço, professora, até mais.